Boa tarde. Excelentíssimas senhoras e senhores representantes das entidades militares e civis aqui presentes, excelentíssimos representantes das associações e clubes militares, excelentíssimas senhoras e senhores oficiais das Forças Armadas, excelentíssimas senhoras e senhores sargentos das Forças Armadas, excelentíssimas senhoras e senhores praças das Forças Armadas, excelentíssimos membros dos órgãos sociais da Associação de Oficiais das Forças Armadas, excelentíssimos familiares e amigos, minhas senhoras e meus senhores, camaradas. A todas e a todos, e em nome da Associação de Oficiais das Forças Armadas, a cujo Conselho Nacional presido, quero transmitir-vos o nosso mais profundo agradecimento e orgulho pela honra que nos dão em aqui estarem connosco neste momento, para nós, tão especialmente relevante. Muito obrigado. A 12 de outubro de 1992 foi fundada a Associação de Oficiais das Forças Armadas. Cumprimos, pois, este ano os primeiros 25 anos da nossa curta, mas muito significativa existência. Passados que eram, à data da fundação da AOFA, 675 anos. Após a criação formal da Marinha Portuguesa, o ramo mais antigo das Forças Armadas, os oficiais consideraram que era chegada a altura de se organizarem sob a forma de uma associação socioprofissional para que, através dela, pudessem ver defendidos os seus mais legítimos direitos e expectativas nos âmbitos socioprofissional, deontológico e existencial. Desde logo se coloca a questão do que terá levado tantos séculos após a existência formal das Forças Armadas portuguesas à necessidade sentida por cerca de 100 oficiais, muitos deles presentes nesta sala e que desde já saúdo de forma especialmente emocionada, a tomar tal decisão. As causas, sabemos hoje, foram diversas. Desde logo o sentimento que infelizmente ainda hoje perdura e se agravou desde então, de que o conceito de subordinação das Forças Armadas portuguesas ao poder político resvalava já perigosamente para uma cada vez mais evidente submissão das Forças Armadas ao poder político. De que o princípio para nós, militares, absolutamente sagrado, que se constitui o dever de tutela para com os nossos subordinados e que naturalmente se espera e exige da parte dos nossos superiores hierárquicos, estava fortemente afetado e a nítida percepção, bem sentida na pele pelos militares, de que as mais altas patentes se revelavam cada vez mais como embaixadores do poder político perante os militares e não como os mais lídimos representantes dos militares perante o poder político. A equação estava completamente invertida e 25 anos depois podemos continuar a confirmar da forma mais amarga que a visão dos nossos camaradas estava certa. Aqui recordamos a propósito uma tristemente célebre frase do general Soares Carneiro, à data chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que referiu, e passo a citar: "Eu não sou o presidente do Sindicato dos Militares." Repito, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. O maior exemplo de autoafastamento das responsabilidades do dever de tutela poderia ser imaginado. Os militares estavam a partir daí entregues à sua sorte e nada mais lhes restava que organizarem-se. Apesar de tudo, e com ironia o referimos, é em boa parte a ele, e é essa frase, que temos de agradecer o facto de os nossos camaradas terem fundado a AOFA. E em boa hora o fizeram. Como se imaginará, os momentos que seguiram não foram nada fáceis. Exigiram coragem, determinação, tiveram até custos significativos para alguns dos camaradas em termos de carreiras. Considerada como um inimaginável desafio à hierarquia militar e, através dela, à crescente e nefasta influência sob a forma de intromissão do poder político nas Forças Armadas, por paradoxal que possa parecer, as acusações de ilegalidade e as tentativas mais ou menos explícitas, mas invariavelmente infrutíferas, de descredibilização da AOFA, designadamente perante os oficiais mais jovens, incluindo-os do quadro permanente no ativo, baseavam-se no alardear de uma representatividade e de um dever de tutela, consequentemente da defesa dos seus interesses, que só poderia ser assegurada com base na própria hierarquia militar. Eram, no entanto, conceitos que se esfumavam e que evidentemente não tinham aderência ao que já se passava na realidade e que todos sentíamos de forma cada vez mais evidente. Foram tempos muito, muito difíceis, mas os nossos camaradas, de forma decidida e firme, nunca vacilaram e nunca lhes conseguiremos agradecer suficientemente por isso. A AOFA, na prática, foi uma associação clandestina durante 9 anos. Apenas em 2001, o associativismo profissional das Forças Armadas, consequência de muita luta e de muito trabalho devidamente organizado, de grande qualidade e tendo sempre por base elevadas doses de coragem e determinação,
viria a ser consagrado pela Lei Orgânica 3 de 2001, de 29 de agosto, denominada Lei do Direito de Associação Profissional dos Militares, convirá a recordar, aprovada por unanimidade na Assembleia da República. Esta lei, conjugada com a Lei 11 de 89, de 1 de junho, a Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar, também ela aprovada por unanimidade na Assembleia da República, parecia finalmente enquadrar e conceder aos militares em geral e às suas associações representativas, em particular, os mecanismos legais necessários e suficientes para que a condição militar, característica única que nos distingue de todos os restantes concidadãos e que tantas restrições e constrangimentos nos impõe, inclusivamente em relação a alguns direitos, liberdades e garantias constitucionalmente protegidos para a generalidade dos portugueses, fosse finalmente respeitada em toda a sua essência. Puro engano. E puro engano porque simplesmente as leis existem, mas não são cumpridas. O que de forma evidente e persistente nos faz questionar se Portugal é ainda um verdadeiro Estado de Direito e, frequentemente, nos obriga a recorrer às instâncias judiciais para fazer valer os direitos, os limitados direitos que assistem aos militares e às suas famílias. Não resisto a ler-vos aqui uma alínea, a única alínea de entre 9, sendo as restantes 8 de deveres, que consta precisamente do artigo 1º da Lei de Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar e que define explicitamente a condição militar. Diz assim: a condição militar caracteriza-se pela consagração de especiais direitos, compensações e regalias, designadamente nos campos da segurança social, assistência, referindo-se à assistência na doença aos militares e seus familiares, remunerações, cobertura de riscos, carreiras e formação. Recordo que isto foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República. Essencialmente, por 3 ordens de razões, não pretendo enfadar-vos com dezenas de exemplos que bem comprovam o gritante incumprimento do que está determinado na lei e, muito concretamente, na linha que acabo de vos ler. Em primeiro lugar, porque se o fizesse, excederia largamente o tempo que amavelmente me foi concedido para esta intervenção. Em segundo lugar, porque hoje é dia de comemoração e todos quantos aqui estamos não merecemos levar daqui recordações menos felizes, por mais justas e evidentes que sejam as referências e os exemplos de violação da lei. Este dia é nosso, é dos nossos ilustres convidados, familiares e amigos, e fazemos absoluta questão de não o manchar com a alusão pormenorizada de atos exercidos por quem efetivamente não merece ter hoje aqui lugar, nem sequer para ser negativamente referenciado. Em terceiro lugar, e último, mas não menos relevante, porque acima de tudo quero ocupar este tempo falando-vos do presente e do futuro. A OFA, prosseguindo agora o caminho trilhado desde 1992 pelos nossos, esses sim, bravos do pelotão, e a honra seja feita por justa a todas as direções que nos antecederam, é hoje uma associação moderna, influente, credível, ouvida, percepcionada, quer pelos oficiais, quer pela generalidade dos nossos camaradas, sargentos e praças, com os quais temos relações de absoluta exceção, pela positiva, através das suas igualmente relevantes Associação Nacional de Sargentos e Associação de Praças, que daqui, uma vez mais, saudamos. Mas também com as associações e sindicatos dos magistrados, juízes, professores do ensino superior, diplomatas, os nossos camaradas das Forças e Serviços de Segurança, GNR, PSP, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Marítima, Polícia Judiciária, Guardas Prisionais, as associações de comandos, paraquedistas, fuzileiros, operações especiais, a Associação de Deficientes das Forças Armadas, as associações de antigos alunos do Colégio Militar, dos pupilos do Exército ou do Instituto de Odivelas, o Clube de Sargentos da Armada, o Clube de Praças, o Clube do Sargento da Armada, o Clube de Praças da Armada e outros tantos, a OFA tem vindo a desenvolver laços institucionais muito importantes que importa desenvolver e reforçar. E é na colaboração e na aprendizagem recíproca, mas sempre no respeito pelas independências e autonomias de cada um, mas igualmente pela descoberta e desenvolvimento das áreas em que podemos potenciar sinergias, que firmemente acreditamos que o trajeto se terá de manter. Em suma, hoje, a mensagem que queremos aqui deixar a todos eles, associações e sindicatos, é que estamos claro e inequivocamente solidários com todos, porque quem trabalha em benefício das pessoas, pela valorização do trabalho e de quem o exerce, pela defesa dos mais legítimos direitos, pelo combate às injustiças e às desigualdades e pela dignidade do ser humano, só pode ter e terá sempre o apoio incondicional dos oficiais das Forças Armadas e da OFA. A OFA é uma associação do presente, mas cada vez mais do futuro. Integramos hoje ao nível dos dirigentes do Conselho Nacional cerca de 70% dos oficiais na efetividade de serviço.
dentre os quais várias camaradas do sexo feminino, com posições de grande relevância na estrutura que naturalmente lhes cabem por inteiro mérito, formando um todo uno, coeso e ativamente disciplinado e cada vez mais organizado. Sabemos de onde vimos, o patamar em que estamos e, de dia para dia, consequência de uma estratégia coletivamente bem definida e apreendida, sabemos muito bem para onde queremos ir. Temos cada vez mais capacidade de atuação proativa em detrimento de, ainda por vezes, reatividade. O nosso crescimento é por demais evidente ao nível dos sócios e sócias, sendo que nos últimos 5 anos crescemos cerca de 30%, a que correspondem muitas e muitas centenas de novos sócios e sócias, havendo a registar que, maioritariamente, se trata de oficiais no ativo, quer ao nível de oficiais do quadro permanente, quer em regime de contrato. São conhecidas e amplamente reconhecidas as nossas relações com todos os grupos parlamentares da Assembleia da República e com a Comissão de Defesa, porque sabemos que é através da interação com todos eles, de forma absolutamente franca e leal, o que nos permite um conhecimento dos diversos posicionamentos que deles vamos tendo sobre as mais diversas matérias, mas também não nos limitando a apresentar somente problemas, sem lhes levarmos aquelas que para nós são as soluções, que podemos ir caminhando como o temos vindo a fazer. Nem sempre os resultados são os que mais desejamos, mas cada vez mais, consequência da nossa postura, seriedade, isenção, capacidade de trabalho, credibilidade e crescente representatividade, temos vindo a registrar vitórias, muitas delas com visibilidade mediática e muitas outras com menor visibilidade, mas igualmente determinantes. E se as referimos como vitórias, nada mais queremos com isto dizer, senão que são ganhos efetivos para os militares, mais concretamente para os oficiais e suas famílias, razão primeira e última da nossa existência. Também com o poder local, aqui tão expressivamente bem representado, vos poderia dar inúmeros exemplos de excelente colaboração. É um trabalho de proximidade que se desenvolve no dia-a-dia e do qual todos muito beneficiamos. E quando assim é, só há uma conclusão a retirar, a de que o caminho é para continuar, é para aprofundar, porque também esse caminho nos tem conduzido a bom porto. À Câmara Municipal de Almada, e mais concretamente à União das Freguesias Caparica-Trafaria, aqui renovamos os nossos votos e a nossa firme convicção e empenhamento na continuidade e reforço na cooperação bilateral em prol das pessoas, porque são as pessoas que estão no centro das nossas atividades e é para elas que trabalhamos. Contamos inteiramente convosco, como sabem que podem contar com a OFA. E porque já nos referimos ao mediatismo, uma nota especial para o nosso relacionamento generalizado e cada vez mais frequente e profícuo com os órgãos de comunicação social, sejam eles jornais, rádios ou televisões, onde é cada vez mais frequente ouvir-se, debater-se e informar-se, através da presença da AOFA, os militares e a generalidade dos nossos concidadãos sobre as questões que, direta ou indiretamente, têm a ver com a soberania nacional, as Forças Armadas e o papel insubstituível que desempenham na sociedade e, naturalmente, com os reais problemas e legítimas preocupações com que se debatem os homens e mulheres que servem Portugal à instituição militar. A voz da AOFA é cada vez mais tida como importante, tida como bem preparada e fundamentada e, por essas razões, muito procurada. Como alguém um dia disse, a sorte dá muito trabalho a conseguir. E se o segredo do sucesso passa em larga medida pelo trabalho, então garantidamente continuaremos a ter sorte. Por último, uma referência muito especial às relações de âmbito institucional que a Associação de Oficiais, de há vários anos a esta parte, tem estabelecido e vem reforçando com iniciativas bilaterais com as FIAs militares. Salvaguardadas a 100% as independências e respectivas autonomias e âmbitos de atuação, neste determinante aspecto, importa relevar que, contrariamente àquilo que ocorreu há 25 anos atrás e durante muitos dos anos que sucederam à fundação da AOFA, é hoje nossa profunda convicção que o entendimento que é tido do papel insubstituível da Associação é completamente diverso do de então. Consolidada a percepção de que a AOFA não pretende, como aliás nunca foi seu objetivo estratégico, substituir-se, no todo ou em parte, ao papel determinante que está destinado e se espera cabalmente cumprido pelas FIAs militares e, em contrapartida, assumindo estas, pelo conhecimento de anos adquiridos, o reconhecimento da real utilidade, competência, isenção, influência e crescente representatividade da AOFA, características que dedicamos na totalidade à defesa dos mais legítimos direitos e expectativas dos oficiais das Forças Armadas, torna-se cada vez mais evidente que só através de uma complementaridade de atuação se podem salvaguardar os aspectos essenciais que a todos nos norteiam como servidores de uma instituição
que mais que queremos preservar, importa reforçar em prol dos superiores interesses de Portugal e dos portugueses, a instituição militar. O caminho percorrido tem sido difícil e, por vezes, e talvez por isso mesmo, cada vez mais desafiante, motivador e indubitavelmente recompensador. Cresce assim a convicção que, apesar de todos os constrangimentos a que sempre fomos e continuamos a ser sujeitos, a OFA desempenha hoje um papel central e, por isso mesmo, determinante em face dos objetivos que prossegue, justificando amplamente a razão e honrando o legado daqueles que há 25 anos deram os primeiros passos desta associação. Os resultados obtidos e a expressão bem evidente da adesão cada vez maior que temos verificado por parte dos oficiais, com grande preponderância, não nos cansamos de o referir, para os mais jovens, demonstra acima de tudo uma vitalidade que nos assegura que estamos no rumo certo e que daqui para a frente só poderemos esperar fazer cada vez mais, mas sobretudo melhor. Termino. Os superiores interesses de Portugal e dos portugueses exigem que o pilar dos pilares da soberania nacional, que se constituem as Forças Armadas, seja servido por militares e particularmente por oficiais cada vez mais bem preparados e formados tecnicamente e que assumam o seu papel de verdadeiros comandantes e líderes. Mas tudo isso apenas mais reforça a necessidade de serem defendidos os seus mais legítimos direitos e expectativas no que concerne, entre outros aspectos, ao direito a carreiras dignas, ao apoio na doença, estatuto remuneratório, à ação social complementar ou mecanismos de segurança efetivos, dadas as missões de elevado risco e responsabilidade a que estamos sujeitos e diariamente cumprimos. Ontem como hoje, e no futuro, porque o presente assim nos dá todas as garantias de estarmos cada vez mais fortes e organizados, podem e devem os oficiais das Forças Armadas contar com o empenhamento, sem reservas, da sua associação representativa. Porque é essa a nossa missão. E a missão para os militares, qualquer que ela seja, é para cumprir e para cumprir bem. Prosseguiremos firmes, determinados e coesos, suportados nos nossos valores, princípios e ideais e na força incomensurável das nossas razões coletivas. Só assim seremos dignos daqueles que nos antecederam e garantiremos um futuro cada vez mais promissor para que a OFA prossiga os seus superiores objetivos. Contem connosco.